Olá, galera Viver Eficiente, sejam bem-vindos a mais uma edição. E vocês que estão acompanhando o nosso programa já sabem, quer mandar aquela sugestão de pauta? É só entrar em contato pelo perfil do nosso Instagram, @Viver Eficiente. Pode mandar a sua sugestão, que ela sempre será bem-vinda. E faça como a Márcia lá de Santo André, porque ela sempre manda sugestões de pauta pra gente, que a gente abraça com o maior prazer. E essa não é diferente. Hoje nós vamos falar de um projeto muito interessante, se chama Projeto Mãos na Massa. E eu trouxe a presidente desse projeto, a Célia. Tudo bom? Oi, Kika, muito obrigada pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui divulgando o nosso projeto. Vamos a ele. Vamos. Eu quero primeiramente agradecer por você ter aceitado o nosso convite, mas antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente ao projeto por vocês terem abraçado a causa da Diolice lá de Guarulhos. Que vocês assim... Gente, eu entrei em contato com a Célia, questão assim, de uma semana, eles já estavam com as mãos nas massas. Literalmente mão na massa. Então, é um projeto que eu assino embaixo, a Diolice também, e a gente trouxe para vocês realmente um projeto que faz a diferença na vida das pessoas. Primeiro lugar, vocês fazem casa para pessoas com deficiência e também pessoas que estão em condições... Em vulnerabilidade social, exatamente. O projeto, ele abrange, quer dizer, o nosso objetivo primeiro foi fazer casas para pessoas com deficiência. Por quê? Porque essas pessoas não têm a autonomia de trabalhar no final de semana, elas precisam de ajuda. Sim. Uma outra pessoa que tem condições, que trabalha a semana inteira, no final de semana, toca a sua obra, vai lá, põe tijolo, compra areia, vai e acaba fazendo a longo prazo, mas com independência. Quem tem uma deficiência, seja ela visual, física ou qualquer restrição motora, ela não tem essa autonomia, ela não consegue ela mesma construir sua casa. Então nós focamos nesse nicho de trabalho, só que ao longo desses anos que nós estamos, a nossa ONG existe há 5 anos, nós abrimos um leque também para as pessoas em vulnerabilidade social. O que significa isso? Abrigos, pessoas que vivem com tapumes, com madeirites, uma casa barracos de lona, barracos. Hoje tem, eu nem sei te quantificar quantas pessoas são moradoras de rua. Aqui em São Paulo são bastante. São muitos, e principalmente depois da pandemia. Exato. Então nós revimos nosso conceito e o nosso conceito ficou mais abrangente. O Mãos na Massa tem agora uma amplitude de foco maior. Perfeito. Vamos começar pelo começo, como eu costumo dizer. Como tudo começou? Como que o projeto nasceu? Então, essa é uma história interessante que eu quero contar agora para a turma que está acompanhando a gente. O meu filho, Arthur Chaim, junto com um grupo de adolescentes, aos 15 anos de idade, foram para a Tanzânia fazer um trabalho voluntário. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, 27 horas entre voo, translado e etc. Tudo. A mãe... Que está aqui presente, pode te dizer que eu sofri e rezei como nunca durante os 15 dias, que foram 17 ao todo, um para ir, outro para voltar. Esses 15 dias, eles se dedicaram a construir uma escola. Isso faz parte de um projeto mundial em que cada grupo vai e faz um pedaço do trabalho. Tá? Quer dizer, ao sair a este grupo que o Arthur acompanhou, depois dele vinha outro grupo da Guatemala, do México. Tipo então, um intercâmbio. É um intercâmbio. Esses meninos acampam, dormem no chão, andam 1 quilômetro para chegar até essas comunidades e comem sanduíche, macarrão e sanduíche de queijo. Meninos que foram criados a pão de ló, que saem daqui da zona de conforto e tenho que dar o braço à palmatória, porque o líder deles falou: se despeçam dos seus filhos. Nós ficamos assim, na porta do aeroporto, porque eles vão voltar homens.
e voltaram. Voltaram meninos fortalecidos, meninos diferentes, e o meu filho que... Tinha 15 anos. Desculpa, filho, mas tinha 15 anos e reclamava que o bife não era... que estava mal passado, estava bem passado, nunca mais reclamou. Olha que fantástico. De comida, nem de nenhuma dificuldade. Quando ele chegou aqui em São Paulo, ele falou para mim que era a melhor viagem que ele tinha feito na vida. Uau! Eu já tinha, ao longo desses 15 anos de idade, levado ele para Disney, levado ele para a Europa e proporcionado viagens que eu achava que eram inesquecíveis. Não, a viagem que marcou a vida do Arthur e desses amigos que fundaram o Mãos na Massa foi esta viagem de voluntariado. Fantástico. E aí nasceu o projeto. Eu falei, filho, já que você gostou tanto dessa experiência, então uma vez por ano, quando for férias, ou duas, em julho e em janeiro, nós podemos construir uma casa ou ajudar em algum outro projeto. Ele falou, mamãe, acho que você não está entendendo. Eu vou fundar este voluntariado aqui. E uma dica que eu dou para as mães: quando o seu filho vier com uma ideia, mesmo que seja uma ideia maluca e estratosférica, acredite no sonho dele. Acredite que ele possa vencer. Ele tem dois caminhos. Ou ele vai realizar o sonho e vai vivenciar esse degrau, ou ele vai aprender com o que ele não fez, mas ele vai se fortalecer. E nesse momento, eu acreditei no Arthur. Falei, aqui entre nós, eu naquela ocasião achei que era um fogo de palha, um entusiasmo que ia durar 4 ou 5 meses. Não, nós já estamos há 5 anos, perfeito. Ele é o pioneiro, ele é um agregador. Hoje nós já trabalharam conosco 200 voluntários. Uau! Nós só aceitamos 40 por ano, então por isso essa marca de 200, que foram jovens que nós estamos transformando em futuros empreendedores sociais. Porque quem é mordido pelo bichinho do voluntariado nunca mais vai deixar de ajudar o próximo, de estar presente na vida do outro, de ter esse olhar para uma outra pessoa que precisa mais do que você. A verdadeira empatia, né? Exatamente. A pergunta que não quer calar, o que esses jovens, eles estavam com 15 anos e hoje eles são o quê? Arquitetos, engenheiros? Eles estão estudando ainda. Mas engenharia, eles estão de que área? Um engenharia, o outro, o meu filho foi para finanças e administração de empresas. E o outro foi para marketing. Então, eu acho assim, foi um estágio desses jovens iniciais, só 2 estão no grupo. Os outros já se desligaram, já moram fora, mas a vivência que eles tiveram e o aprendizado, um ficou 3 anos, outro ficou 4 anos, mas a vida muda, né, Kika? Muda. A vida muda, as oportunidades são outras, e vai entrando gente. Então, nós temos hoje, no Mãos na Massa, um estatuto muito bem organizado. Eu posso ser a presidente, pela idade, mas eles têm 10 líderes, cada líder tem um papel. Um é marketing, outro é missão em frente à escola, certo. O outro é organizador dos grupos. Então, tudo bem estruturado. Tudo bem estruturado e eles trabalham juntos. Um é responsável por eventos e a gente formou um grupo que se solidifica, que aprende um com o outro, que vai além. A corrente do bem, né? É a corrente do bem. E a gente sempre fala, o sonho de todo mundo, eu acho que da grande maioria, é a casa própria. É você ter o seu conforto, ter a qualidade de vida, ter o seu cantinho para chamar de seu. Exatamente. Aquela coisa que a gente fala, é pequeno, mas é meu. É meu. E vocês fazem serviço, vocês fazem obras adaptadas, coisas que, tipo assim, a pessoa muitas vezes não tem condições de fazer uma adaptação na residência. E falta a qualidade de vida. Então, Kika, vou contar uma história aqui pessoal, né? Quando o Arthur veio com essa ideia de fazer o voluntariado aqui no Brasil, nós não esperávamos o que viria pela frente, mas eu tive uma mãe, quando eu tinha 9 anos e minha mãe 35, a minha mãe teve uma doença
que se chama esclerose lateral amiotrófica, e ela ficou tetraplégica ao longo dos 11 anos mais que ela viveu. Certo. Então, ao longo desses 11 anos, para mim foi um aprendizado, porque nós fomos adaptando a nossa família, porque quando um membro... A diversidade, isso. Quando um membro fica doente, a família tem que se consolidar e a família tem um problema, não é uma pessoa que tem um problema, entende? A base familiar. A base familiar. E nós fomos adaptando a nossa casa. Você imagina isso há 50 anos atrás? Não existia Não. literatura, não existia conhecimento, não existiam barras de apoio, não existia uma cadeira ergonômica e não existia uma rampa acessível. Não tinha inclusão, não tinha inclusão, não se falava nisso. Só para você ter uma ideia, uma vez um médico sugeriu que a minha mãe fosse para Campos do Jordão por causa do pulmão, para melhorar a qualidade de ar. Eu rodei 18 hotéis e pousadas para ver o que era menos impactante para que ela pudesse passar lá uma semana. Então, para mim, como base de vida, foi um aprendizado. E trabalhar com essas pessoas com deficiência é um aprendizado diário. A gente aprende todos os dias, né? Com certeza. Eu costumo dizer que é aquela coisa, a inclusão, ela transforma a gente num ser humano melhor. Melhor, com certeza. A gente consegue se colocar no lugar do outro e a gente consegue realmente ter essa empatia. E quando a gente tem esse olhar realmente, não de fazer o assistencialismo, mas de querer fazer realmente a solidariedade, de ajudar ao próximo. Com certeza. Transformar, eu acho que é muito importante. Depois que você se doa, seja através de um dia, de uma ação, de um abraço, nunca mais você vai ser o mesmo. Perfeito. E aproveitando que você falou muito bem desse trabalho voluntariado, quem quer ser voluntariado do Projeto Mão na Massa? Qual que é o critério que vocês fazem? Tá. E depois eu quero saber o critério para ter a casa. Tá bom. Para fazer a inscrição. Tá bom, vamos lá. Pergunta 1. Nós fazemos uma seleção em novembro. Certo. Através de envio de currículo. Que estágio que a pessoa está, em que escola, qual a disponibilidade e tal. A qualificação dela, os meninos precisam ter força, porque nós vamos e colocamos as mãos na massa, e nós normalmente selecionamos a partir de 15 a 16 anos em diante, tá? Esse é o nosso critério, é uma seleção e uma entrevista, sempre feito por 2 líderes, desse grupo de 10 que colocam situações, aí fica uma dica para vocês, colocam situações, por exemplo, você está num evento e você já vendeu uma ficha para 15 pessoas e o material do slime, que seria o seu objeto de trabalho, não chega, o que você vai fazer? Boa pergunta. Então nós criamos situações fictícias de impacto para que as pessoas... É um teste verbal. E como é que você vai se sair se você trabalhar no Mãos na Massa? Dizer, o que acontece se uma pessoa que é cadeirante e que é proprietária daquela casa te pede ajuda, se você é voluntário? Como é que você tem que fazer? Para isso também nós damos algumas palestras antes... Legal. Para saber como que a pessoa deve agir, qual o envolvimento com ela, com a família. Não adianta ela também individualmente queira ajudar muito, ir lá durante a semana, sabe? Nós somos um grupo e nós temos normas de como trabalhar. Então, é o Mãos na Massa que tem que ajudar, abastecer, fazer um trabalho junto com a família, porque muitas pessoas se sentem uma emoção tão grande em estar participando do projeto que nós precisamos deixar claro qual é o nosso papel ali, né? E o que eu acho muito legal é que vocês também trabalham a pessoa que está sendo voluntariada com esse lado afetivo e ajuda o próximo, então vocês fazem um trabalho amplo. Exato. E como vocês trabalham com menor de idade, nada mais justo do que trazer a família também para o projeto. A família da pessoa que vai ser voluntária. Se é menor, tem que assinar, tem que ter um termo de responsabilidade. Nós fazemos um seguro de obra para todos os envolvidos, porque
nós não somos, nós não somos profissionais, nós estamos aprendendo, nós somos pessoas que têm um coração enorme, mas nós não somos pedreiros, empreiteiros, etc. Né? E sempre tem esse lado. E agora aquela pergunta também que não quer calar. E quem quer ter o benefício de ter a casa construída ou reformada, principalmente adaptada? Como essa é a minha tarefa dentro do projeto Mãos na Massa. Perfeito. Você se inscreve pelo Instagram, ou entre em contato com a gente, contato@mãosnamassa.org. E nós vamos fazer uma visita a você. Nós vamos conhecer um pouco da sua realidade, da sua necessidade. E nós vamos colocando as prioridades, né? Sim. Quer dizer, a Diolice, por exemplo, que foi um caso que você colocou... Que é lá de Guarulhos. De Guarulhos, que virou nossa amiga. Cada um dos nossos parceiros e nossos beneficiados se tornam uma grande família. Sim. O Mãos na Massa é uma família enorme. Grande mesmo. A Diolice era uma situação premente. Ela tinha que sair do terreno que ela estava vivendo em 3 meses. Então, se o nosso planejamento era fazer umas casas, nós adiamos isso por 2 meses e atendemos a Diolice. Então, esse trabalho, eu sou arquiteta de formação. Legal. Trabalhei durante 42 anos na profissão e hoje eu me dedico integralmente ao projeto Mãos na Massa. Então, eu faço as visitas, faço o levantamento do lugar, porque uma das condições que nós estabelecemos é que a pessoa tenha o terreno ou viva nesse terreno há mais de 1 ano. Não pode ser um lugar em que a pessoa acabou de tomar posse, porque... ela pode ser despejada, ela pode... Então, nós construímos uma casa boa, acessível, e daqui a pouco alguém vai lá e destrói. Certo. Né? Não, vocês têm toda essa preocupação, realmente, todo Sim. esse lado, e isso também eu acho bem interessante também. E quando eu entrei em contato, foi acho que no começo do ano. De janeiro, isso, você me ligou em janeiro. Quando foi no começo do ano que nós entramos em contato para falar do caso da Diolice, eu acho que você imediatamente atendeu. E questões assim, eu falei com a Diolice recentemente, a gente sempre está em contato e a gente sempre dá a voz realmente à pessoa com deficiência. E eu perguntei para a Diolice, e aí, tudo certo? Ela falou assim, Kika, se não fosse o projeto Mão na Massa, eu não ia estar aqui. Eu não ia ter a minha casa hoje, né? Construindo, realizando sonhos, tijolo por tijolo. Essa é a nossa meta. E o dela foi do zero mesmo. Vocês levantaram a casa, Sim. adaptada, fizeram todas... Aí vocês têm todas as normas, largura de portas, Exato. adaptações Nós que ela seguimos precisa. a legislação, exatamente. Isso eu achei, assim, fantástico. E eu acho que todas as ações que são realmente voltada para beneficiar o ser humano, seja ele com ou sem deficiência, ainda mais em situações que vocês ajudam mesmo, eu acho que isso precisa ser valorizado e ressaltado, sempre. Eu acho que vocês fazem um trabalho realmente, já tem 5 anos esse trabalho, e eu acho que esse trabalho merece todos os destaques, prêmios, tudo possíveis, não só pela questão de, assim, da bondade do coração generoso que vocês têm, mas a gente vê jovens, gente, de 15 anos hoje, que a gente acha que a criançada está aí só no videogame, só no celular, e querendo nada com nada, e a gente vê um projeto realmente assim voltado para ajudar o próximo, e eu acho que isso é fantástico. Kika, na primeira casa que nós fomos trabalhar, que foi do City Clay e da Lu, São deficientes visuais. Deficientes visuais, e a Lu já veio a falecer. Ela teve uma complicação, ela além de deficiente, ela tinha um problema muito sério no rim, fazia hemodiálise 3 vezes por semana, e a saúde dela não resistiu. Isso. Mas tinha um empreiteiro que foi nos ajudar e trouxe o filho, ele trabalhava junto com o filho. E disse que o maior problema dele era a briga que ele tinha com o filho. O filho não respeitava o trabalho dele, achava que essa profissão era assim, muito ruim, a profissão de empreiteiro. Você é um pedreiro, nunca vou sair. Adolescente que a gente conhece, quem teve filho conhece, né? Mas, depois que ele viu nossos meninos trabalhando, ele virou para o pai e falou: ô pai, esses meninos acho que tem piscina lá no prédio deles, né? Eles podiam estar
lá no Bem Bom. Final de semana. Aí o pai falou, filho, mas eles estão aqui para ajudar. E estão sem cobrar nada. Eu ainda estou recebendo. E esse pai veio com lágrimas nos olhos me dizer que depois que o Mãos na Massa entrou na vida dele e na vida do filho, eles começaram a ter um relacionamento bom, que o filho começou a respeitá-lo, a agradecer pelo que o pai fazia. Então, a nossa ação é transformadora, não é uma ação só para o beneficiado, não é só uma ação para o menino que está... É para quem está junto da gente nesse universo, é o universo do bem. Eu acho que vocês espalham o amor de todas as formas. O amor sendo ampliado, amplificado, simplesmente assim, a junção que vocês fazem das famílias, os valores que vocês trazem realmente para a pessoa ajudar o próximo e também eu só tenho que dar parabéns. Não, nós temos muito o que fazer, nem sempre foram flores, a gente não vai romantizar tudo, é difícil. Não. Mas a pandemia foi um divisor de águas. Divisor de águas, quer dizer, quem se manteve, né? Porque muitas vezes você fala, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou continuar meu trabalho? Claro que naqueles primeiros 4 meses, nós fizemos só doações, e muitas doações, porque todo mundo precisava de alguma coisa, desde cadeira de roda, alimento, tudo. Álcool gel e tal. Mas depois disso, nós mudamos a estratégia, quer dizer, a gente precisava continuar trabalhando, mesmo porque nós temos energia. Sim. E não adianta eu ter fundo para fazer uma obra num semestre e não ter como abranger, como atingir outras pessoas. Então nós fomos trabalhar numa escola estadual que estava sem aulas e era um trabalho de uma rampa acessível para os 60 deficientes que eles abrigam, a Escola Marechal Deodoro, lá em Caxingui. E nós fizemos um trabalho externo. Em São Paulo. E nós fizemos um trabalho externo. Então, mesmo na pandemia, nós conseguimos trabalhar ao ar livre, sem alunos e tomando todos com máscara, sim, com EPIs, mas tomando todos os cuidados. Então eu digo que o Mãos na Massa é um projeto criativo. Muito criativo. Bem criativo mesmo. E eu acho que vocês estão atendendo São Paulo. Até 1h da Praça da Sé, que seria a nossa referência histórica. O Marco Zero de São Paulo. O Marco Zero de São Paulo. Porque como nós vamos aos finais de semana, não adianta também nós perdemos essa distância ser muito maior, porque aí a gente acaba não tendo os braços para chegar na obra e trabalhar. Certo. E vocês pensam em ampliar esse projeto para outros estados? Vocês querem qualificar outros Olha, eu jovens? Já fui convidada até para fazer esse projeto embrião na Ilha do Marajó. Mas o que eu me propus a fazer foi ir até lá, treinar uma equipe. Exato. E depois dar uma continuidade de treinamento. Então, exemplo, voltar uma vez por mês, fazer um Zoom uma vez por semana, ver que problemas que eles estão tendo, como é que eles fazem a tabela, porque a gente tem uma tabela de pessoas inscritas para trabalhar, não é todo fim de semana que todos trabalham. Então, também é um trabalho muito leve. Sim. Né? Porque você pode, aquele fim de semana, ter disponibilidade e ficar 2 fins de semana sem trabalhar. Então, tem toda uma logística. Tem toda uma distribuição que nós aprendemos nesses 5 anos. Não, eu acho, e vocês jovens que querem fazer alguma coisa de diferente, eu acho que vocês podem entrar em contato com o Mão na Massa, que eles vão te dar todos os caminhos. Aproveita que você tem aqui a sua câmera e deixa os contatos para as pessoas que queiram entrar realmente para aprender, para saber mais informações, que queiram fazer parte do voluntariado. Eu estou à disposição de vocês. Meu nome é Célia Chaim. Podem escrever para o projeto _Mãos na Massa. Esse é o nosso Instagram. Ou então fala com a gente pelo mãosnamassa.org. Nós estamos abertos a sugestões, a doações e queremos convidá-los a vir conhecer nosso trabalho. Faça um dia de voluntariado.
Vem um dia conosco, sem compromisso algum. Sabe, Kika, eu sei que o brasileiro, ele tem um coração enorme e ele é tão doador, Ele é. mas ele às vezes não sabe como doar, como se voluntariar, como estar presente nessas ações. Então eu convido sim as pessoas a conhecerem. Sério, eu não sei, assim, eu só tenho que agradecer realmente Imagina. a Márcia por ter colocado, a Márcia que faz lá de Santo André, que ela tem colocado na nossa, ela sempre manda mensagem pra gente indicando realmente pautas. A Célia foi uma dessas pessoas e foi bem na hora que eu tava procurando. Acho que a Márcia lê pensamento, ela sabe quando colocar as pessoas certas. Então assim, eu só tenho que agradecer realmente pelo trabalho de vocês. Eu espero que realmente desses 5 anos vocês possam progredir mais e mais. A gente quer deixar Amém. as portas abertas do Viver Eficiente. Então sempre quando vocês tiverem coisas, se tiverem construção, se tiverem reforma, manda aqui pra gente que a gente faz a maior questão de dar força pra vocês. Acho que só faltou uma coisa. Nós, Diga. num ano, nós tentamos atender 2 tipos de projeto. Certo. Um é uma residência unifamiliar e o outro é um local onde você tenham mais pessoas. Então, nós já fizemos em casas que abrigam crianças de câncer, nós já fizemos em escolas, nós já fizemos no Pequeno Cotolengo, que é uma entidade que abriga 200 pessoas. Então, nós também atendemos unidades maiores. É um projeto de pessoas. A Fundação Julita agora é o nosso beneficiado da vez, que tem 1000 crianças lá. Olha, que eles abrigam. Então, nós estamos abertos também para esse trabalho, mas para isso nós precisamos que vocês nos ajudem para que nós podemos continuar e abranger o maior número de beneficiados. Fantástico. Célia, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você pela oportunidade. Imagina. E obrigada ao Viver Eficiente, a toda essa equipe maravilhosa que está aqui, que abre a porta para que o trabalho se multiplique e que o trabalho seja mais abrangente. Venha fazer parte dessa corrente, a corrente do bem. Mãos na massa. Mãos na massa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!